a história de Davi, de Saul e de Davi em 1 e 2 Samuel. Quando nós entramos no primeiro capítulo e no segundo capítulo de Reis, 1 Reis, nós vamos encontrar ali Davi na sua velhice e Davi vindo aparecer no capítulo 2 de 1 Reis. Então ele começa, o livro começa com a morte do rei Davi. Aqui no seu primeiro e segundo capítulo, Davi dando conselhos a Salomão, Davi orientando Salomão, Davi estabelecendo Salomão como rei, como seu sucessor, como rei de Israel. E aí ele morre no segundo capítulo do livro de Reis. E aí desenrola a história de Salomão. E Salomão, ele começa no terceiro capítulo de 1 Reis, começa a história do rei Salomão, o terceiro rei de Israel. Primeiro Saul, segundo Davi e terceiro Salomão. Aí o que acontece? No capítulo 6, nós vamos ver Salomão já construindo o templo. Que na verdade o templo, Davi queria construir o templo para o Senhor. Deus não permitiu, ele reuniu recursos, reuniu material e tal, e ele entregou nas mãos de Salomão. No capítulo 6 nós vamos encontrar Salomão construindo o templo. No capítulo 10 de 1 Reis, nós vamos encontrar Salomão sendo visitado pela rainha de Sabá. Uma história muito conhecida. O homem que se tornou mais rico de todos os tempos, mais sábio de todos os tempos, no capítulo 10, ele se encontra com a rainha Sabá, e aí ele está no auge da sua fama, no auge da sua riqueza. Aí no capítulo 11, ele já começa a cair. Já é a queda de Salomão. Por quê? Porque Salomão, ele fez muitas alianças com países que não deveriam fazer. E nessas alianças, sempre haveria mulheres envolvidas nessa aliança. Politicamente falando, ele fazia essas alianças, casava com mulheres, trazia mulheres. E aí no capítulo 10, 11, nós vamos ver Salomão partindo para a idolatria. Por que Deus não queria que Salomão casasse com mulheres pagãs, mulheres de outras nações? Porque essas mulheres iam levar, como levou, a idolatria, aos cultos pagãos. E aí Salomão se preocupou com isso. O poder subiu a cabeça e ele foi adquirindo mulheres, adquirindo cavalo, adquirindo riqueza. Daqui a pouco nós vamos ver no capítulo 11 a queda de Salomão sendo estabelecida de uma maneira trágica. Por quê? Porque Salomão, além de levantar altares para outros deuses, além de servir a outros deuses, além de fazer culto para outros deuses, Salomão entrou numa rota muito perigosa. Por quê? Porque até sacrifício de crianças ele estava envolvido. Salomão, o homem mais sábio de toda a história, o homem que fez uma oração e Deus falou com ele: pede o que quiseres. Aí ele pede sabedoria para ter discernimento, para julgar o povo. Deus se alegra com isso e fala para ele: eu vou te dar tudo, além de sabedoria, riqueza, honra, fama. E realmente foi o maior que nós tivemos a nível de sabedoria. Mas ele vai, no capítulo 11, ele vai entrar para uma roda, porque as mulheres o levaram à idolatria, o levaram a fazer culto pagão. E para você ter uma ideia, por exemplo, Astarote era a deusa da fertilidade, era a deusa que Salomão, por causa da influência das mulheres, estava adorando. E a deusa da fertilidade, Astarote, ela fazia culto. Nesses cultos no templo, eles faziam culto onde tinham rituais sexuais, onde havia as orgias, dizendo que estavam honrando a deusa da fertilidade. Salomão estava envolvido com isso. Aí nós vamos ver no livro de Reis, nós estamos falando do primeiro livro de Reis, nós vamos ver Salomão envolvido com Milcom, Moloque, que é sacrifício de crianças. Eles queimavam as suas crianças, queimavam vivas as suas crianças,
oferecendo essas crianças. Aí você vai ver que tem base bíblica. Alguém aqui já foi do Espiritismo? Você vai ver que eles pegam parte da Bíblia para aplicar e dizer que eles também estão seguindo a Bíblia. Então, eles faziam rituais que queimavam crianças, e Salomão estava envolvido nisso. A partir do capítulo, depois do capítulo 10, quando entra no capítulo 11, e aí nós vamos ver astrologia, entre outras coisas. Tudo isso nós temos no capítulo, no primeiro livro de Reis. No primeiro livro de Reis. Então essa noção que nós estamos te dando aqui é para que você saiba o que está se tratando desse livro, para você, ao estudar, você ter uma visão melhor daquilo que você vai captar, que você vai aprender e tal. Aí quando chega, nós estamos no capítulo 11, quando chega no capítulo, aí nós vemos, antes de caminharmos, nós vemos o profeta Amós, Oséias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Todos eles profetizaram nessa época dos reis, eram contemporâneos. E aí nós vamos ver o livro caminhando. Quando você chega no capítulo 17, eu gostaria até que você abrisse aí, se você trouxe a tua Bíblia, 1 Reis, olha aí, no capítulo 11, vamos voltar aqui no capítulo 11, Salomão, ele entra na idolatria, no capítulo 11, e ele morre, no capítulo 11 ele morre. Salomão já é tirado da vida dele no capítulo 12, o filho de Salomão, que é chamado Roboão, ele assume o comando. Então, no capítulo 12 de 1 Reis, Roboão assume o controle. Roboão assume o reinado, assume o governo, assume o comando. E aí o que acontece? Roboão, ele vai pedir conselho aos anciãos e vai pedir conselho aos jovens, por causa dos impostos que Salomão havia colocado sobre o povo. E aí Roboão assume e vai para lá para pedir conselho. E aí ele os anciãos diz: olha, cara, faz o seguinte, para você conquistar a nação, alivia, ameniza, melhora isso aí, que você vai ser bem sucedido. E os jovens, os amigos dele, que ele era jovem ainda, ele diz: não, toma isso aí, arrebenta com eles, massacra eles. E aí ele vai pelo conselho dos jovens. E aí o que acontece? As 12 tribos que estavam, porque quando nós falamos de Saul, ele está governando sobre 12 tribos. Quando nós falamos sobre Davi, ele está governando sobre as 12 tribos. Quando nós falamos de Salomão, ele está governando também. Quando chega em Roboão, aí há uma divisão. O reino do norte e o reino do sul. O que é isso, pastor? Vamos entender o que é isso. Roboão assume. Tinha um líder chamado Jeroboão, que na época de Salomão, quando Salomão assumiu ali o reinado, esse capitão lá do exército de Salomão lá, ele foge para o Egito. E ele vai se esconder no Egito, porque ele tinha medo de ser morto. E aí o que acontece? Quando Roboão assume, aí essas 10 tribos, elas entram em crise, porque a maioria delas não queriam seguir a Roboão, não queriam ser governada por Roboão, não queriam ser gerenciada por Roboão. E aí o que acontece? 2 tribos ficam com Roboão, as outras mandam chamar Jeroboão. Jeroboão vem e assume essas 10 tribos. Essas 10 tribos se intitulam Reino do Norte. E o Reino do Norte, a partir daqui, é conhecido como Israel. Israel. E o Reino do Sul, que é
As duas tribos que ficaram com Roboão é conhecido como Judá. Então daqui para frente, do capítulo 12 para frente, de Reis, capítulo 12 de Reis, vai se falar de Israel e de Judá, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, duas tribos, Judá e Benjamim, se unem e seguem com o seu líder, com o seu rei, com o seu governante, lá, o Roboão. E as outras tribos, elas decidem seguir Jeroboão, reino do norte, chamado Israel. Daqui para frente vai tratar de Israel e de Judá. Aí você vai encontrar no capítulo 12 essa história, a separação das tribos. As 10 tribos seguem Jeroboão. Aí vem a idolatria de Jeroboão, porque Jeroboão, o homem que conduziu a maior parte das tribos, ele faz tudo que não agrada ao Senhor. Ele entra na idolatria, ele entra no culto pagão, ele entra nessa história toda, e aí vai acontecendo algumas coisas, vem o castigo sobre a vida dele. E aí quando nós chegamos no capítulo 17, nós vamos ver Elias entrando em cena, o profeta Elias. Aí passamos pela viúva de Sarepta. Quando chega no capítulo 20, deixa eu ver aqui, 20, isso, 21, 22, 23, Josafá, vai contando a história dos reis. Quando chega no final, no capítulo 21, ele termina com a morte de Josafá e termina falando do reinado de Acasias. Aí entramos no livro de 2 Reis. Então no livro de 1 Reis, nós vamos ver que, politicamente falando, estava nessa situação. Davi morre, estava tudo em ordem, estava tudo caminhando direitinho, estava tudo indo muito bem, né? Logo no início do livro, Salomão assume. Ele passa até o capítulo 10 indo muito bem, até o capítulo 10 obedecendo a Deus, fazendo aquilo que determina a Deus, fazendo aquilo que estava na direção de Deus, que Deus estava direcionando. Quando ele alcança no capítulo 10, que a rainha de Sabá visita, e ele tem aquela história da rainha de Sabá, quando passa do capítulo 10 para o capítulo 11, aí começa o problema, e aí vai até o final do livro. Porque Salomão morre logo no capítulo 11, aí Roboão assume, divide as tribos. Aqui atrás, olha só, quando eles estavam em Canaã, cada um tinha uma herança, cada um tinha uma terra, era tudo separado, tudo direitinho. Quando chega em Juízes, eles fazem o que ele quer. Quando chega aqui em Samuel, um rei reúne todo mundo, aí entra Davi consegue conduzir o povo debaixo da direção de Deus. Quando entra Salomão, nós já estamos aqui, chegando a resposta. Quando entra Salomão, está indo muito bem, está todo mundo unido, todo mundo trabalhando, todo mundo ali, um reino só, um povo só, uma nação só. Mas quando chega no final desse livro, aí nós vamos ver que eles estão separados. Agora não tem cada um pedaço, não tem o líder. Agora nós temos aqui Israel de um lado, Judá de outro. A maior porção, 10 tribos chamadas Israel e 2 tribos chamadas Judá. Roboão e Jeroboão. Historicamente falando e politicamente falando, essa é a situação. E o livro não vai dizer que Salomão ele se arrependeu. O livro não vai dizer que Salomão se voltou para Jesus, se voltou para o Senhor. Nós não sabemos, nós não temos esse relato. Aqui na sua apostila, na página 16, está aí, cenário religioso. Quando o templo de Salomão foi construído, o sentimento de religioso de adoração a Deus voltou a Israel. No capítulo 6 ele constrói o templo. Mas logo sumiu devido às alianças feitas com Salomão, que gerou novamente idolatria no meio do povo.
Quando o reino se dividiu, Jeroboão levou um bezerro para adoração a Betel, Datã e Dan. E aí nós vemos Jeroboão levando o povo novamente ao sofrimento. Quando nós terminamos o livro de 1 Reis e entramos no segundo livro dos Reis, vocês entenderam, antes de nós entrarmos no 2 Reis, vocês entenderam isso aqui, Reino do Norte e Reino do Sul? Entenderam como é que foi feita essa divisão? Por que foi feita essa divisão? É importante você saber que na hora que você lê o livro, estudar o livro, meditar sobre ele, você está tendo uma visão melhor disso aí. Até o capítulo 11, qual a idade de Salomão? Eu não verifiquei isso, mas eu posso verificar para você. Eu sei que o primeiro livro de Reis, do primeiro ao final, ele conta a história de 120 anos. Mas isso é fácil saber, daqui a pouquinho a gente... Um camarada que é considerado mais sábio, tantos erros pode parecer muito primários para alguém de uma intelectualidade muito utilidade, muito utilidade. Sim, perfeitamente entendido. Veja bem, Deus disse para ele, Deus disse na tua palavra, você não pode fazer aliança, você não pode casar com mulheres estrangeiras. E aí, só que o cara vai, a fama, o dinheiro, o poder. Imagino eu que um cara desse, ele não tinha mulheres feias perto dele. Ele só tinha mulheres lindas perto dele. E mulheres, com certeza, endinheiradas, porque um rei, ele vai ter relacionamento com outros reis, com gente da alta sociedade. E aí vem a natureza humana. O cara com poder, o cara com dinheiro, o rei querendo fazer aliança. Mulheres eram como objeto de troca, era como uma mercadoria que o cara fazia. Quanto mais, melhor. E aí o diabo vem, trabalha e vão embora, irmão. E aí destruiu a vida do cara. Destruiu a vida do cara e hoje não é diferente. Mas ele conseguiu, até o nosso ele Nós não temos, biblicamente falando, que ele se voltou para o Senhor, que ele se arrependeu de tudo que ele fez e voltou para o Senhor. Davi se arrependeu. Davi, na verdade, se arrependia constantemente e buscava Deus. Por isso é que Davi era segundo o coração de Deus, porque ele errava, pequei contra o Senhor me perdoa. Vou lá, vamos seguir em frente. Deus perdoar e vamos embora. Salomão não. Então, mas aí vem Roboão, o filho dele. Depois disso, só isso, nada mais do que isso. Deus não ia deixar que a semente corresse. Devido à aliança que fez com Davi, com o pai, por ser Davi um adorador. Entendeu? Nós temos muito ensinamento, um deles é esse aí. O propósito dele, pastor. Oi? Então, o propósito dele, porque ele está falando que a semente geradora para todas as pessoas seria essa ideia. Não, Deus cumpriu, porque Deus disse para Davi que da descendência de Davi ia ser o Senhor. Não, estou falando em relação a Salomão. Sim. Não, mas eu estou falando em relação a Salomão também. O complemento, na verdade, é de que ele, mesmo sendo bem sucedido na história, as alianças, como o senhor mesmo falou, não foram devidas, tá? Mas ele, ao se arrepender, ao escrever da maneira que ele reflete tudo, houve um retratamento. Então ele cumpriu o propósito. Deus cumpriu o propósito dele na vida de Salomão. É o contrário. Deus cumpriu o propósito dele na vida de Salomão. Por quê?
Não, o planejamento. Se Deus tem para cada um de nós o quê? Um planejamento. Propósito, isso. Chama do propósito. Isso. Tá? Então o propósito dele foi cumprido. Foi cumprido. Deus não deixou de fazer. Deus fez. Eu aprendi aqui no altar dessa igreja, e depois que eu fui que o pastor ministrou sobre isso aqui, a minha visão mudou. Qual? Deus, ele usa qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Às vezes você olha para o altar e você conhece a vida da pessoa, você fala, caramba, como é que esse cara está pregando? Ele não vive nada do que ele prega. Eu conheço a vida dele. Esse cara é o 71. Como é que ele está no altar pregando? Um pregador falou aqui, Deus não está preocupado com quem está semeando. Deus está preocupado com a terra e com a semente. O que é a semente? É a própria palavra. A terra é a igreja. Agora o semeador, Deus vai usá-lo para semear e para alcançar a igreja. Tanto é que muitos pregadores, tanto é que pregadores como esse vêm, a igreja vive um milagre de Deus e o cara desce dali, vai embora. Então Deus tem um compromisso com a semente. Então, aqui eu entendo isso. Deus usou ele para cumprir o propósito. Agora cabe a ele não se arrepender, voltar e buscar e pronto. Vamos embora. E aí nós entendemos, então, chegamos aqui no Reino do Norte e no Reino do Sul. Quando nós entramos precisamos terminar, estamos na rota de conclusão. Quando nós entramos em 2 Reis, nós vamos encontrar, continua a história de Elias, de Eliseu, aí vai contando a história. Quando chega no capítulo 17 de 2 Reis, aí esse povo é levado cativo, entra no exílio. Esse povo de Israel, aqui ó, por causa do pecado, da idolatria, esse povo, ele é bem o rei da Síria, cerca, sentia, cidade, e leva todo mundo cativo. Então, a partir de 1 Reis, de 2 Reis, vamos apagar isso aqui, é uma história muito linda, nós precisamos estudar, nós precisamos ler, refletir sobre ela, porque é uma história muito rica, e nós aprendemos muito. No capítulo 17 de 2 Reis, nós vamos ver Israel, que é aquelas tribos ali que ficou com Jeroboão, de tanto pecado, tanta idolatria, ela indo cativo, o rei da Síria vem, pega todo mundo e leva para o exílio, leva para o cativeiro. Capítulo 17, você abre aí, você vai ver, ó, o reinado de Oséias de Israel, diz assim: no ano do 10 de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel e Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel foram antes dele. Aí vem aqui a queda de Samaria. Contra ele subiu Salmazer, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração com Baal, e aí vai. Olha o versículo de número 7. A causa do cativeiro. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que o fez subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si alto de todas as cidades, desde a praia, de Egito, até a cidade fortificada, levantada. E aí vai dizendo, porque no capítulo 11, queimaram incenso em todos os altos, e vai dizer no capítulo 12, serviram a ídolos, dos quais o Senhor tinha dito, não farei essas coisas. E aí Deus então pega esse povo e leva cativo. No capítulo 17 de 2 Reis, essas tribos de Israel, elas vão ser tomadas, vão ser levadas cativos. E aí, o que esse rei faz? Esse povo estava em Samaria, que era a capital de Israel. Aí ali em Samaria, esse rei, ele traz outros povos para habitar ali. Ele vai lá e traz outros povos, diferentes povos, para habitar ali. E aí aquela vira uma miscelânea de pessoas, diferentes nações,
Está no livro, você lendo o livro você vai ver, e aí viram os samaritanos. Os samaritanos são formados exatamente aí. Quando esse povo de Israel, ele é sacado da nação, ele é sacado da região, da localidade que eles estão, é levado preso, e ele traz outros povos para Samaria, e esse povo vai ser, então, cativo. Quando nós chegamos no capítulo 25, isso aqui foi 722 a.C. Quando nós chegamos no capítulo 25, 24 e 25 de 2 Reis, nós vamos encontrar o outro povo, aquele que ficou com Roboão, que é chamado de Judá, que também caminhava na mesma direção de idolatria, de pecado, de servir a Deus. Aí, em 586, daqui a mais ou menos 200 anos, entre um e outro, aí Judá também é levado cativo. Aí o povo que deveria fazer a diferença no mundo, o povo que deveria ser testemunho e abençoar as outras nações, agora está sendo escravizado, agora está cativo, agora está exilado. Está vendo como é que é a história do povo, da nação, do povo escolhido de Deus? Ele começou aqui com Adão, quando chegou em Noé, matou todo mundo, mandou de dilúvio e dissolveu tudo. Aí ele começa uma nova geração. Essa nova geração, ela vai chegar e vai desobedecendo, e Deus traz para perto, castiga, disciplina e traz para perto. Aí levanta o líder, levanta o rei, levanta o juiz, e assim Deus vai caminhando. E aí Deus vai fazendo, e Deus vai trabalhando e tal. Quando chega aqui, Deus levanta o rei da Síria para poder. Era um rei cruel, era um rei malvado, ele fazia coisas terríveis, era muito violento, era um guerreiro, tinha um exército muito forte, muito poderoso, e eles vão e tomam esse povo e levam esse povo. Depois vem Judá. E aí nós vamos encontrar isso no livro de Reis, nesse livro aí, no capítulo 17, a queda de Israel. No capítulo 25, você vai passar aí por algumas histórias que você precisa ler sobre Ezequias, sobre Josias. Quando chega no capítulo 24, aí tem a queda de Jerusalém, o cativeiro de Judá. Olha o capítulo 25, no verso 8. No 7º dia do 5º mês, no ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém, Judá, e queimou a casa do Senhor. Ou seja, ele destruiu o templo que Salomão havia construído. Olha só, e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, também entregou as chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, o chefe da guarda levou cativo. Porém, os pobres da terra deixou o chefe da guarda ficar para vinhateiros e para lavradores. E aí você vai ver esse povo sendo, porque quando você continuar lendo aqui, você vai ver a destruição não só do templo, mas de toda a cidade. Queimou tudo, destruiu tudo. E o livro termina, o 2º Reis termina contando a história de Joaquim, que é a partir do capítulo 27, Deus levanta um rei chamado Evil-Merodach, rei da Babilônia. No ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. E aí o livro termina contando essa história, lamentavelmente, do povo cativo, exilado. Quando nós viemos falar de 2 Crônicas, Esdras, Neemias, nós vamos ver esse povo saindo, Esdras trazendo esse povo do exílio, voltando com esse povo para Jerusalém. Aí entra Neemias fica sabendo que os muros estão
quebrados, que as portas estão queimadas. Aí nós vamos entrar na história da reconstrução dos muros. Esdras, um escriba, conhecedor da lei, ele vai pregar a palavra, vai anunciar, vai falar, vai ensinar. E aí nós vamos ver na história final. Mas nós precisamos passar por Crônicas também, que é um livro que começa com a genealogia de Adão. Ele começa falando de Adão. A primeira coisa que está lá, Adão. Mas isso aí na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Então você que chegou hoje, tem 2 aulas, 3 aulas, nós falamos rápido, porque assim, nós precisaríamos de muito tempo. Foi nessa época a arca. O que tem? Qual a pergunta? Foi nessa época que subiu a arca? Não, a arca subiu aqui atrás. A arca, ela estava com Josué, Deus não usou Samuel. No livro de 1 Samuel, ele chegou a usar a arca. Quando os filisteus, quando Hofni e Finéias foram mortos, os filisteus haviam roubado a arca, haviam tomado a arca. E aí nós vamos encontrar depois Davi tentando levar a arca. E aí morre Uzá, ele vai para Obed-edom, a arca vai para Obed-edom. Ela parou por aqui. Mas ela some? Ou... Ela na verdade não some, ela foi guardada, ela foi escondida. Tem uma história muito linda da arca. Ela foi escondida. Por quê? Porque a arca, ela, na verdade, a arca é a presença de Deus. Quando Davi leva a arca no carro de boi, até foi pregado aqui, senão não vai lembrar ontem, foi ontem pregado sobre isso. Quando Davi carrega a arca na carroça, ali a arca foi colocada, que a arca não deveria ser carregada na carroça, sim, no sacerdote levita deveria carregar a arca. Ali a gente, primeiro que ela já tinha ficado muito tempo desaparecida, ela já tinha ficado 20 anos, porque Saul, quando reinou, ele não mexeu com a arca, ele não se preocupou com a presença de Deus. Na verdade, a arca é a presença de Deus no meio do povo. Aí Davi assumiu, quando Davi assumiu, ele se preocupou de buscar essa arca. E aí ele teve esse problema. Aí tem um pouco da história aqui, nós não vamos ver no livro de Reis falando sobre a arca. E esse livro de Reis, para você ter uma ideia, aqui tem 120 anos, aqui tem mais ou menos 300 anos. Então esses 2 livros aqui, ele englobam mais ou menos 400 anos de história. Entre o rei sair, morrer, entrar outro, o rei sair, morrer, entrar outro, tem essa história que o rei ele reinava 30, 40 anos, 35, 38, teve reis que reinou 2 anos, 3 anos, mas nós temos reis que reinaram 40 anos, 45 anos. Então isso aqui dá mais ou menos uma história de 400 anos, 410 anos. E aí nós vamos terminar o livro de Reis e vamos entrar em Crônicas. Então para você que chegou, como eu estava falando, para você que chegou hoje, ou chegou tem 2, 3 aulas só, o que nós sintetizamos, o que nós estamos falando aqui é exatamente isso que nós conversamos aqui hoje. É o povo saindo do Egito e agora estando no exílio, estando presos, estando cativos, estando sendo escravizados novamente. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa do pecado. E todas as vezes que nós não meditamos na palavra e fazemos aquilo segundo a nossa vontade, essas coisas acontecem, nós caímos, nós declinamos, nós afundamos. Aí Deus precisa usar de alguns subterfúgios, alguns recursos para nos trazer de volta. E hoje não é diferente, nós não somos diferentes desse povo aqui não. O povo hoje é o mesmo, nós somos o mesmo povo. Por quê? Quando Deus dá riqueza, dá poder e tal, você vai para casa de praia, você vai viajar, você vai aí fazer festa, vai, e se você não vigiar, você se afasta da casa de Deus, se afasta da presença de Deus, não ora mais, não jejua mais, não participa mais da campanha, não participa mais de nada. Por quê? As demandas são tão grandes que você está fazendo coisas e eu estou fazendo coisas, tipo assim, não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não, isso aqui não. Aí quando você vê, aí Deus precisa mandar o totó lá atrás de você. Aí o totó vai lá. O totó vai lá e dá uma mordida na calcanhar. Aí volta para o
antes, volta para a oração, volta para a presença, ora de madrugada, lê a palavra. É exatamente a mesma coisa. Então, é uma coisa repetitiva. Deus já conhece o povo que ele gerou, que ele criou. Mas na próxima aula nós vamos estar falando sobre o livro de Crônicas, que é um livro também fantástico, muito tremendo de se ler, tem uma história muito bonita. Mas para você, e a gente está fazendo questão de reprisar, mesmo que resumidamente essa história, porque nós temos desde pastores aqui, que conhecem muito mais do que o pastor Evaldo, até pessoas que estão chegando aqui hoje, que não conhecem absolutamente nada, não sabem nem o que é livros históricos. Então você que conhece muito, acompanha, e você que conhece pouco, aprende, e assim lá na frente nós vamos chegar todo mundo junto. Amém? Não é fazer igual o irmão fez, estava numa igreja, eu, um casal na igreja, aí porque o dirigente não é pastor ainda, ele vai ser reconhecido, esse casal falou, pô, eu não vou ficar nessa igreja aqui não. Mas por que você vai ficar aqui na igreja? A igreja está tão boa, está crescendo, Deus está abençoando, para você não é pastor ainda. Eu já terminei a servo 5. E assim, eu já estou no outro nível. Então a pessoa entendeu, aconteceu. Lá é a pessoa. Então, irmão, tenha coragem de falar isso. Fala o nosso irmão que vai ser ordenado agora, vai ser reconhecido agora. A igreja dele está crescendo e a pessoa não, eu não fiz servo 5. Então, se você tem esse conhecimento todo, já tem esse poder todo, essa autoridade toda, continua conosco aqui. Não vai embora não, não sai daí não. Deus vai abençoar a tua vida. Vai chegar uma hora que nós vamos estar discutindo aqui assuntos desse nível, né, de pastores para cima. Nós não vamos estar falando de livros, de história de livros, de como é que surgiu o povo. Não estamos falando. Nós queremos trazer todo mundo para o mesmo nível para nós discutirmos coisas grandes. Amém?